Olá, meus amigos, eu quero ouvir a voz de vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Coisa boa, presencial, né? Hoje, exatamente 11 de outubro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. É sempre uma grande alegria. Nós vamos solicitar para a nossa querida Lourdes fazer a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa irmã Lígia irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Queridos irmãos, nesse momento vamos trazer para a nossa casa mental as nossas melhores energias de gratidão e alegria por estarmos juntos e porque aceitamos o convite desse grande banquete da noite de hoje. Que os nossos amigos espirituais permaneçam conosco, nos auxiliando a entender todo o aprendizado que nos é oferecido através dessas obras. Senhor Jesus, amigo e amor de nossas vidas, permanece conosco, porque queremos permanecer contigo sempre. Assim seja. No estudo passado, nós continuamos aqui no capítulo sobre vampirismo, que está numa mediúnica e tem 3 pessoas querendo se comunicar. Mas um era sexólatra, o outro era alcoólatra e outra era uma glutã. Então eles criaram com seus vícios bacilos morais, ou larvas que eles chamam. E essas larvas alimentam os desencarnados, porque elas têm magnetismo, têm vitalidade. E ali fala que o desencarnado que está preso às sensações, está muito materializado, sente falta do sexo, do álcool, de todos os vícios, da maledicência, da droga. Então basta ele se encostar ao encarnado que está fazendo uso dessas substâncias para ele poder ter essas sensações do encarnado. Eles se alimentam dessas larvas mentais que nós criamos através dos nossos vícios, e por isso eles tinham dificuldade. E o André Luiz fica muito chocado com essa informação, e o benfeitor fala com ele que nós nos alimentamos de carne, faz até crueldade com animais, com os porcos, com os gansos que engordam em demasia para fazer aquele patê do fígado do ganso. E aí ele fica explicando, a tia citou o livro dos espíritos, falamos sobre os veganos, vegetarianos e quem come carne, e agora ela vai repetir a explicação, vai retomar aqui do início da explicação, da fala do benfeitor. Eu acho até que a gente pode pular um pouquinho, porque a gente, com o material que a gente trouxe do livro dos Espíritos, ficou muito claro a nossa necessidade ainda da alimentação, e nós batemos bastante nesse movimento de por que o exagero? Por que o exagero? E também aquele processo da crueldade. Então imagina, você pegava aquele porco, aí você tinha que engordar bastante o porco para pegar a banha dele, para poder... Tadinho, né? O bichinho ali é bom. A história dos próprios gansos que ficam, como ele bem coloca aqui, confinados. Eles têm que ficar confinados e comer em demasia realmente para que o fígado possa ser depois utilizado para fazer esse bendito patê. Então, quantos movimentos de crueldade. A gente para pensar e pensa assim, a gente precisa se alimentar? Precisa, mas sem exagero. Vai chegar um momento, se Deus quiser, o nosso organismo não vai mais necessitar matarmos os nossos irmãos menores para mantermos vivo o corpo físico, né? Mas isso aí nos fala do sacrifício. Aqui no finalzinho ele diz assim, olha, no finalzinho ele diz: encarecíamos com toda a responsabilidade da ciência a necessidade de proteínas e gorduras diversas, mas esquecíamos de que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, ou seja, a gente precisa da proteína? Precisa. Mas ele diz, poxa, a ciência poderia já ter dado uma ajuda nisso, né? Teria recurso de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo, sem recorrer
as indústrias da morte, porque é uma indústria, na verdade, da morte. Esquecíamos de que o aumento dos laticínios, né, que aí é aquilo que precede dos derivados do leite, para enriquecimento da alimentação, constitui elevada tarefa, porque tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo, que é onde ficam os animais, como o lar, será também sagrado. Propus-me a considerar. Vamos ver a fala de André Luiz. Contudo, meu amigo, a ideia de muita gente na Terra vive à mercê de vampiros invisíveis é francamente desagradável e inquietante, e a proteção das esferas mais altas, e o amparo das entidades angélicas e amorosa defesa de nossos superiores. A ideia de que muita gente na Terra vive à mercê de vampiros invisíveis é francamente desagradável e inquietante, e a proteção das esferas mais altas, e o amparo das entidades angélicas, a amorosa defesa de nossos superiores. Então a gente observa aqui aquele movimento sempre que a gente faz. Poxa vida, mas por que Deus permite? Aonde estão os espíritos superiores? Porque ele está assustado ainda. Ele disse, eu entendo, a gente come carne, não deveria ser assim. Mas poxa, por que Deus permite que esses espíritos fiquem vampirizando, se alimentando desses bacilos psíquicos? Ele está aqui se questionando, né? E por que Deus permite? Onde estão os espíritos superiores? Onde estão os anjos, né? Falou Alexandre, a resposta de Alexandre, benevolente. André, meu caro, devemos afirmar a verdade, embora contra nós mesmos. Em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho de evolução, por meio de colaboração e do amor, da administração e da obediência. Atrever-nos-íamos a declarar porventura que fomos bons para os seres que nos eram inferiores? Não lhe devastávamos a vida, personificando diabólicas figuras em seus caminhos? Claro que não desejamos criar um princípio de falsa proteção aos irracionais, obrigados, como nós outros, a cooperar com o melhor. Obrigados, como nós outros, a cooperar com a melhor parte de suas forças e possibilidades no engrandecimento e na harmonia da vida. Nem sugerimos a perigosa conservação dos elementos reconhecidamente daninhos. Todavia, devemos esclarecer que, no capítulo da indiferença para com a sorte dos animais, da qual participamos no quadro das atividades humanas, nenhum de nós poderia, em sã consciência, atirar a primeira pedra. Os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem desesperados à aproximação do homem de qualquer condição, excetuando-se os animais domésticos que, por confiar em nossas palavras e atitudes, aceitam o cutelo no matadouro, quase sempre com lágrimas de aflição, incapazes de discernir com o raciocínio embrionário onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. Se não protegemos nem educamos aqueles que o Pai nos confiou como germes frágeis de racionalidade nos pesados vasos do instinto, se abusamos largamente da sua incapacidade de defesa e conservação, como exigir o amparo de superiores benevolentes e sábios, cujas instruções mais simples são para nós difíceis de suportar pela nossa lastimável condição de infratores
da lei de auxílios mútuos? Na qualidade de médico, você não pode ignorar que o embriologista, contemplando o feto humano em seus primeiros dias, à distância do veículo natural, não poderá afirmar com certeza se tem sobre os olhos o germe de um homem ou de um cavalo. O médico legista encontra dificuldades para determinar se a mancha de sangue encontrada eventualmente provém de um homem, de um cão ou de um macaco. O animal possui igualmente o seu sistema endocrínico, suas reservas de hormônios, seus processos particulares de reprodução em cada espécie, e por isso mesmo tem sido auxiliar precioso e fiel da ciência na descoberta dos mais eficientes serviços de cura das moléstias humanas, colaborando ativamente na defesa da civilização. Entretanto, então o André Luiz se colocou na condição de vítima, né? Colocando a humanidade na condição de vítima, e mais uma vez o Alexandre veio e... Pera lá, meu filho. Você está pedindo ajuda dos superiores, mas você não é superior aos animais? Sim. Você cuida deles? Não. Então, como é que você quer exigir se você não faz por onde, né? Ele fez uma comparação assim, bem simples para ele entender, bem simples. E aí vamos lá, só um pouquinho de chibatada, né? Para a gente entender bem o texto. André, meu caro, devemos afirmar a verdade, embora contra nós mesmos. Eu vou falar a verdade, e essa verdade vai doer no meu lombo. Porque Alexandre, talvez, quando estivesse aqui no planeta Terra, comeu carne. André também, né? Contra nós mesmos. Em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho de evolução. Então, sempre tem a hierarquia, tem um superior e tem um inferior, para tudo, até no reino animal, gente. Existe o superior e o inferior dentro do reino animal. Você já viu o leãozão lá? Sim. Né? Não tem sempre aquele que comanda o bando, né? Que é o que dá ordem ali na matilha, o líder. Sempre isso faz parte para que a coisa possa funcionar. Colocou os superiores e os inferiores para o trabalho de evolução por meio da colaboração e do amor, da administração. Então, colaboração, a colaboração é de quem? É de quem serve. O amor é de quem? De quem administra. Porque pensa um líder tirano. Agora pensa um líder amoroso. Pensa um colaborador que não colabora. É desagradável, não é desagradável? Entende? Por isso que ele coloca, por meio de colaboração e do amor, da administração, que é o líder, e da obediência, que é quem serve. Se todo mundo fosse administração, quem queria fazer? Entendeu? Atrever-nos-íamos a declarar, porventura, que fomos bons para os seres que nos eram inferiores? A gente por um acaso é bom para com os seres inferiores? Agora hoje nós chegamos em um nível, a obra é de 1940, hoje nós estamos em 2020. Então, a nível de alimentação, obviamente já mudou muita coisa, até mesmo no trato com os animais. Mas a gente percebe que hoje, quando se fala de animais domésticos, tem um povo que pirou o cabeção de vez, né? Que quer humanizar os animais domésticos, né? Então, não é isso. Cuidar é cuidar dele aonde ele está, como ele está, a vida dele. Ele é um animal, ele é um gato, ele é um cachorro, ele precisa viver essa experiência. Eu não posso impedir da Lua Cristina caçar barata, caçar ratinho, seja lá o que for, é dela. A Lua Cristina é a gata, tá, gente? Não tem. Então, às vezes a pessoa fica envolvendo tanto o animal, tentando humanizar, você atrapalha o processo de evolução desse animal. Até porque esse princípio inteligente que está estagiando nesse corpo, na condição de um animal doméstico, ele vai viver novamente um novo estágio.
em um corpo, e sabe Deus aonde. E quais foram as experiências que ele teve contigo? De dondoca dentro de casa? Então a gente não pode, a gente acaba, é uma coisa tão lógica, a gente acaba atrapalhando. Então é um cachorro, é um gato, né? Fale, Lourdes. É interessante que nós transitamos em dois extremos. Ou a gente mata os animais acreditando que para nossa sobrevivência eles são importantes, ou então já no processo de reparar essa culpa, a gente traz eles querendo transformá-los em humanos. Quando nós compramos tênis, sapatinho, roupinha, não é, para os animais, porque eles não precisam. Se a gente acreditar realmente no poder da criação, a gente percebe que o próprio pelo, a própria constituição deles, já são as vestes que o protegem do calor, do frio. Mas o ser humano ainda nesse processo, eu acredito que para diminuir a sua culpa, eles começam a fazer isso. Mas eu queria comentar com vocês uma experiência em Ruanda. Ruanda, na África, a gente nem liga para eles, né? O que é que aconteceu? Uma comunidade, uma aldeia, eles plantavam girimum. E aí eles começaram a perceber que os girimuns eram roubados. E eles descobriram que eram os chimpanzés. Nessa época, lá em Ruanda, tinha uma lei que eles estavam tentando preservar o chimpanzé. Os caçadores estavam quase que extinguindo o chimpanzé. Então, o que é que eles fizeram? Eles construíram um muro assim, pequenininho, arborizaram aquele muro que cria musgo. E ali, uma distância de quase 20 metros, eles começaram a plantação dos girimuns. O líder dos chimpanzés, quando havia muito chimpanzézinho pequeno, recém-nascido, ele pegava e escolhia um que iria substituí-lo. Como é que ele escolhe? Ele pega pelas pernas e deixa pendurado. Então, o líder o que vai substituir é aquele que agarra com maior firmeza. Esse é o que vai substituir. Então, todo dia de manhã cedo, ele pega aquele chimpanzézinho desse tamanho, ele dá a mão, ele desce o muro que foi feito para dividir a área deles com a área da comunidade, e ele fica observando os trabalhadores. E os trabalhadores dessa comunidade percebem que aí os outros ficam tudo atrás. Só quem desce é o líder com o filhotinho. Os outros ficam tudo atrás. Olha a inteligência deles. E aí o que é que eles fazem? Eles continuam trabalhando e cantando, porque é uma comunidade que canta muito, as mulheres cantam muito. E eles continuam, como é que se diz, cantando. E aí eles pegam a colheita dos girimuns. Por exemplo, vamos supor que 10 girimuns foram comidos pelos chimpanzés. Sobraram 300. Aqueles 10, o governo compra para dar, como é que se diz, para que não haja prejuízo para a comunidade. O que eles observaram? Que aquele espaço, já que eles começaram a procriar, estava ficando pequeno para eles. Então eles resolveram colocar mais distante a plantação de gerimum, dando maior espaço para os chimpanzés. Eles derrubaram o primeiro murinho e construíram um exatamente 20 quilômetros depois. E deixaram uma área bem grande para eles, e eles continuaram a plantação bem longe. A partir do momento que os humanos fizeram isso, os chimpanzés não roubaram mais os girimuns. Então vejam como é interessante. O ser humano compreendendo a necessidade dos nossos irmãos inferiores, e os nossos irmãos que a gente julga muito inferior a nós, em gratidão, não mais roubavam os girimuns da plantação. Então eles observaram que eles podiam colher todos os girimuns, que nenhum tinha sido, porque eles comem e jogam o resto, né? Nenhum tinha sido estragado, e dessa forma eles podiam conviver em paz. O que é que eles fizeram? Eles se deram todos eles as mãos, botaram as crianças pequenas da comunidade na frente, se deram as mãos e cantaram um hino. Quando eles começaram a cantar, que na linguagem deles, todos os chimpanzés dessa reserva vieram exatamente para cima desse murinho e também imitaram dando as mãos. Então vejam o que é viver em harmonia. Então, quando nós temos um gatinho na nossa casa, a gente pode conversar com o gatinho para ele não avançar em cima dos passarinhos que vêm comer os bichinhos do chão.
nós estamos ajudando os nossos irmãos inferiores. Ao mesmo tempo que nós estamos ajudando, nós estamos dilatando o nosso amor pelo universo, pelos nossos irmãos inferiores, que é o que nós não fazemos. A gente pega o nosso gatinho, leva para cima da nossa cama. Aí o gatinho tem edredom. A gente esquece que tem milhares de crianças que são filhas das índias, da comunidade indígena que veio da Venezuela. Não tem nem uma roupinha, às vezes mal um shortinho que é usado, que ganharam nos semáforos da vida. A gente dá camas fofíssimas. A maioria dorme num quartinho único, mais de 20 pessoas, um por cima dos outros. Então vejam, essa atenção que ele nos faz, que ele faz em relação como nós matamos os animais para satisfazer o nosso apetite instintivo, nos faz refletir sobre a relação que nós fazemos com os nossos irmãos inferiores. Ou a gente mata para satisfazer o nosso instinto, ou a gente, de uma forma inadequada, equivocada, nós trazemos eles para o nosso mundo quando eles não estão preparados para a rotina dos humanos. Então é só para a gente pensar. Graças a Deus, a misericórdia de Deus é muito, muito grande, que em comunidades que a gente nem imagina, já existe essa convivência pacífica, de respeito. E esse exemplo é dado pelos chimpanzés em Ruanda. Interessante, né? Só para vocês entenderem como é interessante. Aí você vê o ser humano, você dá todas as melancias, ele não fica satisfeito, ainda assim ele quer a melancia do outro, né? É o povo, né? Então, olha só, obrigada, querida Lourdes. Acho que aqui. Atrever-nos-íamos a declarar, porventura, que fomos bons para os seres que nos eram inferiores? Não lhes devastávamos a vida, personificando diabólicas figuras em seus caminhos? Claro que não desejamos criar um princípio de falsa proteção aos irracionais, obrigados, como nós outros, a cooperar com a melhor parte de suas forças e possibilidades do engrandecimento e da harmonia da vida. Porque do jeito que nós temos algo a fazer, os animais também o têm. Nem sugerimos a perigosa conservação dos elementos reconhecidamente o quê? Nocivos, né? Mal mesmo, daninhos. Todavia, devemos esclarecer que, no capítulo da indiferença para com a sorte dos animais, ou seja, o destino dos animais, né? Da qual participamos no quadro das atividades humanas, nenhum de nós poderia, em sã consciência, atirar a primeira pedra. Ou seja, está todo mundo o quê? Enrolado. Os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores, generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Então, os animais nos olham como o quê? Predador. Então, os animais, eles nos olham como predador e não como protetor. Por isso que eles o quê? Atacam. Mas como verdugos cruéis. Confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza. Eles ficam tranquilos quando tem um temporal, um vendaval. Eles se escondem ali, mas fogem desesperados à aproximação do homem de qualquer condição. Excetuando-se, né, excluindo os animais domésticos que, por confiar em nossas palavras e atitudes, porque às vezes você tem ali uma fazenda, um sítiozinho, você convive com aqueles animais, né, a galinha, o galo, o porquinho, já se acha coitado, ele virou ali um animal doméstico, né? Mas numa hora ou outra vai lá e pega o frango e, né, torce o pescocinho do frango, né? Por isso é que ele diz, em nossas palavras e atitudes, é aceito. O cutelo é o facão no matadouro, quase sempre com lágrimas de aflição, incapazes de discernir com raciocínio embrionário onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. A gente lê isso daqui e tu diz, eu nunca mais quero comer carne. Mas ainda há uma necessidade orgânica. Mas também não precisa comer 1 quilo, tá? Exagerado. Se não protegemos nem educamos aqueles que o Pai nos confiou, como germes frágeis de racionalidade, nos pesados vasos do instinto, porque o instinto é uma inteligência? Mas é uma inteligência o quê? Rudimentar. E a gente pode educar, né? Educar não, a gente pode adestrar os animais. A gente tem visto muito isso, né?
Adestrar. Como então diz, se abusamos largamente de sua incapacidade de defesa e conservação, como exigir o amparo de superiores benevolentes e sábios, cujas instruções mais simples são para nós difíceis de suportar? A gente reclama tanto, que a gente diz, é tão difícil viver o Evangelho. A gente não diz que é difícil viver o Evangelho? A gente não fala? Mas você sabia que essas são lições de alfabetização? As lições que o nosso Senhor Jesus nos trouxe são lições que a gente tem capacidade de viver, mas a gente não quer. Então, por que a gente exige a presença dos espíritos superiores se nós não nos submetemos aos ensinos deles? Vir para quê? Na qualidade de médico, você não pode ignorar que o embriologista, contemplando o feto humano em seus primeiros dias, à distância do veículo natural, não poderá afirmar com certeza se tem sob os olhos o germe de um homem ou de um cavalo, de tão parecido que é, né? O fetozinho. O médico legista, ele encontra dificuldade para determinar se a mancha de sangue encontrada eventualmente provém de um homem, de um cão ou de um macaco, que é tudo o quê? Bem parecido. Obviamente, lembra que o livro é de 1940. Hoje nós temos exames que o animal possui igualmente o seu sistema endócrino, sabia? Suas reservas de hormônios, seus processos particulares de reprodução em cada espécie. É por isso que diz, nós vivemos a vida animal. E o convite na condição de espírito é nós nos espiritualizarmos, sobrepondo a animalidade do corpo. E por isso mesmo tem sido auxiliar precioso e fiel da ciência na descoberta dos mais eficientes serviços de cura das moléstias humanas, colaborando ativamente na defesa da civilização. Entretanto, interrompera-se o instrutor e, considerando a gravidade do assunto, perguntou André Luiz. Ele pergunta: como solucionar tão dolorosos problemas? Então, como solucionar esses problemas todos? A gente que come carne. E aí eu estou vendo um monte de espírito sendo vampiro. Como é que a gente resolve tudo isso? Esclareceu o generoso amigo, tranquilamente. Os problemas são nossos. Não nos cabe condenar a ninguém. Abandonando as faixas de nosso primitivismo, devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. Que aí até aquilo que ele diz assim, ó, não nos cabe condenar ninguém. Porque André estava condenando a quem? Ele estava condenando a ausência de proteção. Não, a responsabilidade é toda nossa, André. Então ele fez essa volta toda para o André baixar a pontinha do nariz e reconhecer que não tem esses méritos para ter essa proteção toda. Entende? A missão do superior é de amparar o inferior e educá-lo. E os nossos abusos para com a natureza estão cristalizados em todos os países há muitos séculos. Não podemos renovar os sistemas econômicos dos povos de um momento para outro, nem substituir os hábitos arraigados e viciosos de alimentação imprópria de maneira repentina. Refletem eles, igualmente, nossos erros multimilenários, mas na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza. Devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados, mais experientes e esclarecidos, para a nova era em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilização dos animais com espírito de respeito, educação e entendimento. Então, tudo isso começou por quê? Porque esses espíritos se alimentam dos bacilos psíquicos criados pelos encarnados. Então, ao invés do senhor Alexandre comentar a alimentação desses espíritos, ele passou a comentar nossa alimentação. E é como se ele dissesse assim, ou seja, é fácil você deixar de comer os animais, apesar de todo o sofrimento que existem. É fácil? Não, não é. Então, a mesma forma esses espíritos. Não vai ser com estalar de dedo que você vai fazer com que eles deixem de se alimentar desses bacilos psíquicos, que têm vitalidade. Eles gostam. Isso alimenta eles.
Então, da mesma forma que é difícil para a gente, é difícil para eles. Então, à medida que eles forem evoluindo, isso vai mudando. Mas é só eles que vão evoluindo, ele e nós que construímos bacilos. Entendeu como Alexandre fez? Para não ser um crítico severo dos espíritos, porque o André está entrando o quê? Está entrando na agressão desses espíritos vampiros. Por quê? Mas por que permite? Por que eles saem? Vixe, eles comem isso, que horror! E Alexandre, primeiro, fazemos coisa pior. Segundo, e gostamos. Terceiro, é fácil? Não, não é fácil. Então como é que tu quer que eles deixem? É difícil também para eles. Entendeu, gente, o link que ele fez? Depois de ligeiro intervalo, então é aquilo que ele termina dizendo assim, olha: devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados, mais experiente e esclarecido para a nova era em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão dos animais. Então, cultivar o solo da terra por amor, ninguém vai mais nem plantar para comer. Só que isso, gente, vai demorar bastante ainda, porque a gente ainda precisa. A gente cultiva a terra, o solo da terra, porque a gente precisa comer. E ele diz: e utilizar-se-ão dos animais com espírito de respeito, educação e entendimento. Então volto a falar lá de Júpiter. Em Júpiter já não tem mais nenhum tipo de alimento, porque não tem mais nem sistema digestório. Gente, enquanto a gente tiver estômago e intestino, entendeu? Precisamos ainda da alimentação. Agora, o que nós temos realmente que estarmos disciplinados é com os nossos excessos. A irmãzinha aqui que estava com o estômago ali cheio desses embriões, ela estava e tinha ali muita carne, ela se alimentou muito. Por isso a condição, entendeu? Do nosso irmão do sexo também, um cara enrolado com a área sexual. E o outro era álcool. Então ele diz: depois de ligeiro intervalo, o instrutor observou: semelhante realização é de importância essencial na vida humana, porque, sem amor para com os nossos inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. Sem respeito para com os outros, não devemos esperar o respeito alheio. Se temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam, entre as formas terrenas, abusando de nosso poder racional ante a fraqueza da inteligência deles, não é demais que, por força da animalidade que conserva desveladamente, venha a cair a maioria das criaturas em situações enfermiças pelo vampirismo das entidades que lhes são afins na esfera invisível. Por força da animalidade. Então, novamente, ele bate novamente assim, ó: semelhante realização é de importância essencial na vida humana, porque sem amor para com os nossos inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. Sem respeito para com os outros, não devemos esperar o respeito alheio. Isso aqui é regra, isso é lógica. Se temos sido vampiros, então, olha aqui, agora ele nos apresentou como o quê? Vampiros. Insaciáveis. Dos nossos irmãos menores. Então, aqui nesse momento, é que você disse assim: André, para de pedir. Não fica assustadinho com os nossos irmãos que estão se alimentando desses bacilos, porque nós somos farinha do mesmo saco. Pronto, falei de uma forma bem baré de ser. Entendeu? Somos também vampiros. Entre as formas terrenas, abusando de nosso poder racional ante a fraqueza da inteligência deles. Não é demais que, por força da animalidade que conserva desveladamente, venha a cair a maioria das criaturas em situações enfermiças pelo vampirismo das entidades que eles são afins na esfera invisível. Então, essa irmã que comia demais, que estava ali com o organismo cheio desses bacilos, ela tinha espíritos em plena afinidade com ela, pelos exageros dela, e assim sucessivamente. Os esclarecimentos de Alexandre, ministrados sem presunção e sem crítica, penetravam-me fundo,
algo de novo despertava-me o ser. Era o espírito de veneração por todas as coisas, o reconhecimento efetivo do paternal poder do Senhor do Universo. O delicado orientador interrompeu-me o transporte de íntima adoração ao Pai, acentuando. Segundo observa, o legítimo desenvolvimento mediúnico é problema de ascensão espiritual dos candidatos às percepções sublimes. Entretanto, André, não importa que os nossos amigos, ansiosos pelos altos valores psíquicos, tenham vindo até aqui sem a devida preparação. Embora incipientes no assunto, lucraram muitíssimo, porque foram auxiliados contra o vampirismo venenoso e destruidor. Surpreendeu-se você com as larvas que lhes avassalam as energias espirituais. Agora verá as entidades exploradoras que permanecem fora do recinto, esperando-lhes o regresso. Que lindo, olha. Vem aqui comigo. Segundo observa, o legítimo desenvolvimento mediúnico, porque lembra que tudo isso que nós lemos está acontecendo dentro de uma sala mediúnica. É um grupo que está pretendendo desenvolver a faculdade mediúnica. Candidatos à mediunidade. E André Luiz, olha a aula que André Luiz teve aí. Já teve algum espírito se comunicando? Não. Todo esse capítulo foi voltado ao organismo. E aí, estendendo a alimentação, vícios, vampirismo. Então, segundo observa, agora olha que coisa legal. O legítimo desenvolvimento mediúnico é problema de ascensão espiritual. Então, o legítimo desenvolvimento mediúnico é o quê? A ascensão espiritual. Então, o desenvolvimento mediúnico, gente, não é estar psicografando, não é psicofonia, não. É se tornar um humano melhor. Não, nem fazer várias vezes o Esber. É nos moralizarmos. O Alexandre vai bater muito isso aqui na obra Missionário da Luz. Então, o legítimo desenvolvimento, o legítimo, o verdadeiro, é o desenvolvimento mediúnico, é problema de ascensão espiritual dos candidatos às percepções sublimes. Percepções sublimes, faculdade mediúnica. Entretanto, André, não importa que os nossos amigos, ansiosos pelos altos valores psíquicos, porque lembra que eles estão chateados, porque eles vão no exercício e nada de faculdade. Estão desestimulando, não estão querendo mais nem continuar, lembra disso? Não importa que os nossos amigos, ansiosos pelos altos valores psíquicos, tenham vindo até aqui sem a devida preparação. Não tem problema não. Por quê? Embora incipientes, ou seja, principiantes no assunto, eles lucraram muitíssimo. Os estudantes tiveram lucro. Por quê, gente? Porque foram auxiliados contra o vampirismo venenoso e destruidor. Nós também. Tá vendo? O povo quer só estudar lá em casa. Vem pro centro espírita, né? Não deixe de frequentar. Então a pessoa vem cheio de bacilos psíquicos, estourou a boca do balão lá fora e ainda que não conseguiu desenvolver a faculdade, mas foi amparado pela espiritualidade contra o vampirismo. É por isso que a gente chega de um jeito e sai bem melhor. Porque foram auxiliados contra o vampirismo venenoso e destruidor. Porque esses bacilos psíquicos, com o tempo, isso vai degenerando o perispírito e vai degenerar o corpo físico. Surpreendeu-se você com as larvas que lhes avassalam as energias espirituais? Agora verá. Ele disse assim, André, tu ficou surpreso com as larvas? Aguenta teu coração que tu vai ver coisa pior. Agora verá as entidades exploradoras que permanecem fora do recinto, esperando-lhe o regresso. Porque ele por um acaso, ele viu os espíritos? Não. O que ele viu? As larvas, os bacilos.
Agora, André, quando a gente sair, tu vai ver o povo que está lá fora aguardando esse povinho sair para eles continuarem vampirizando. André, desesperado, disse: lá fora? O quê? Respondeu Alexandre: Sim, se os nossos irmãos conseguissem de fato estabelecer sobre si mesmos os desejáveis golpes de disciplina, muito ganhariam em força contra a influenciação dos infelizes que os seguem. Lamentavelmente, no entanto, são raros os que mantêm a necessária resolução no terreno da aplicação viva da luz que recebem. A maioria, rompido o nosso círculo magnético, organizado no curso de cada reunião, esquece as bênçãos recebidas e volta-se novamente para as mesmas condições deploráveis de horas antes, subjugada pelos vampiros renitentes e cruéis. Augusto, tem chibatada agora? Vamos finalizar com chibatadas. Então, lá fora, porque o povo fica esperando o regresso do caboclo que vai sair daqui, né? Do caboclo e da cabocla, né? Do cidadão. Sim! Se os nossos irmãos, nós, os encarnados, conseguissem de fato estabelecer sobre si mesmos os desejáveis golpes de disciplina, porque disciplina é com algodão, cetim ou é com porrete? É com porrete, gente. A disciplina é algo que dói ainda dentro da gente. A gente tem que abrir mão dos nossos prazeres. É golpes, é paulada, dói. Por isso que poucos de nós temos disciplina. Muitos, então, se eles tivessem ali estabelecer sobre si mesmo os desejáveis golpes de disciplina, muito ganhariam em força contra a influenciação dos infelizes que os seguem. Lamentavelmente, no entanto, são raros, e quando os espíritos dizem raros, é raro mesmo. São raros os que mantêm a necessária resolução, decisão, no terreno da aplicação viva da luz que recebe. Ou seja, nós aqui estamos recebendo luz? São raros os que vão lá para fora e colocam em prática. A maioria agora, rompido o nosso círculo magnético, ou seja, eles não estão dentro do centro da instituição, não está ali envolvido no magnetismo, rompido, ou seja, saindo dali, organizado, então, rompido o nosso círculo magnético, organizado no curso de cada reunião, esquece as bênçãos recebidas e volta-se novamente para as mesmas condições deploráveis de horas antes. Então, a criatura, a irmã, a glutona, vai voltar a comer muito. O cidadão que bebe, vai voltar a beber. E o cidadão desequilibrado sexual, vai voltar no desequilíbrio. Subjugada pelos vampiros renitentes e cruéis. Diz André, que lições. Notando que os nossos amigos encarnados se dispunham a sair, o instrutor convidou. E convidou agora a todos nós, né, Augusto? Vamos lá. Venha comigo à via pública e observe por si mesmo. Então, nosso próximo estudo... Pode, mas vai comentar. Longe do espaço magnético, vamos ver essa relação de encarnados e desencarnados. É a nossa amiga Lourdes que quer aqui conversar um pouquinho. Vamos lá, Lourdes. É interessante, né? Esse final traz uma reflexão para a gente, nós médios que trabalhamos na mediúnica. Antes da atividade, nós temos o cuidado de ter uma alimentação mais leve, né? A gente vai para a mediúnica, temos uma alimentação mais leve, participamos da mediúnica.
quando termina tudo, que saímos da casa espírita, a gente comenta assim: gente, eu estou morrendo de fome, agora eu vou me alimentar. Aí vai para a churrascaria e pede aquela picanha nadando em gordura. É exatamente isso que ele falou. Saindo da casa, nós nos entregamos de novo. Mas os amigos espirituais nos dizem que a gente não deve se sentir culpado porque ainda fazemos a escolha dessa alimentação carnívora, porque ainda escolhemos comer galinha cabidela, todos esses pratos feitos com sangue animal, não é? O fígado do ganso, essas coisas todinha. Que a gente não se sinta culpado, mas que nós precisamos refletir com a oração da alimentação. Nós temos o hábito, muitas vezes, diante de fazer a refeição, a gente faz uma prece. Qual seria o objetivo da prece? Seria apenas agradecer pela mesa farta, porque muitos não têm o que comer? Ou nós deveríamos pensar em emitir nossos pensamentos de gratidão pelo sacrifício que esses animais fazem em nome da nossa saciedade animal? Para manter o corpo vivo, né? Então, eles pedem apenas que a gente reflita sobre isso. Porque às vezes eu digo até assim, sabe? Gente, manter o corpo vivo para quê? Porque a gente observa que existe um sacrifício da natureza muito grande para a gente manter o corpo físico vivo. Aí a gente tem que perguntar, para quê? Então, sempre que existe um sacrifício, a gente pergunta, está valendo a pena esse sacrifício? Por exemplo, os pais não se sacrificam para dar uma boa educação para o filho? Aí como é que ele se sente pleno, pai? Quando ele percebe que o filho está fazendo valer todo o sacrifício financeiro dele, entende? Não é assim? Então assim somos nós. Então, os animais estão se sacrificando? São filhos de Deus? São filhos de Deus. Mas aí o pai olha e vê se está valendo a pena, meu filho? Ou você está vivendo na terra apenas por prazeres? Então aí o débito ainda fica maior ainda. Foi bom, gente? A partir de hoje a gente tem que colocar gratidão, além de agradecer a mesa farta. Vamos agradecer aos animais que se foram sacrificados. Em nome do nosso paladar, em nome das nossas escolhas. Que bom. Foi bom, gente, o estudo? Vamos orar então em gratidão a Deus por mais esse momento de aprendizado. E olha, quando a gente sai daqui, a gente diz, valha-me Deus. Já não tem mais as proteções magnéticas. E agora? Ninguém vai para a churrascaria. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Colocou os superiores e os inferiores para o trabalho de evolução por meio da colaboração e do amor, da administração. Então, colaboração, a colaboração é de quem? É de quem serve. O amor é de quem? De quem administra. Então, os animais, ele nos olha como predador e não como protetor. Por isso que eles o quê? Atacam. Né? A gente reclama tanto que te diz, é tão difícil viver o evangelho. A gente não diz que é difícil viver o evangelho? A gente não fala? Mas você sabia que essas são lições de alfabetização? As lições que o nosso Senhor Jesus nos trouxe são lições que a gente tem capacidade de viver, mas a gente não quer. E o convite na condição de espírito é nós nos espiritualizarmos, sobrepondo a animalidade do corpo. Não vai ser com estalar de dedo que você vai fazer com que eles deixem de se alimentar desses bacilos psíquicos que têm vitalidade. Eles gostam, isso alimenta eles. Então, da mesma forma que é difícil para a gente, é difícil para eles. Então, à medida que eles forem evoluindo, isso vai mudando. Mas é só eles que vão evoluindo, ele e nós que construímos os bacilos. Entendeu como Alexandre fez? Então, o desenvolvimento mediúnico, gente, não é estar psicografando, não é psicofonia, não. É se tornar um humano melhor. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos orar então. E assim, divino amigo, um estudo denso, tenso, conseguimos ainda assim colocar uma certa leveza. Mas sabemos, amado Mestre,
da seriedade. Podemos até aprender rindo, mas jamais devemos rir e desdenhar o que aprendemos. Que nessa noite, amado Mestre, mais uma lição, mais uma reflexão, mais um chamado, mais uma advertência. Que nós possamos estar vigilantes na nossa vida, no nosso cotidiano. Muito obrigada, amor amado, por essa oportunidade ímpar. Rogamos a tua bênção a todos nós, aos nossos amigos que vão acompanhar pelo canal e a toda essa nação, Senhor. Agradecemos aos amigos espirituais aqui presentes que nos inspiraram e conduziram o nosso trabalho. Porque tudo, Senhor, tudo que nós realizamos é em Teu nome. Graça te damos, amor de nossa vida. Que assim seja.